Imagina a seguinte cena, tipo um estudante de 16 anos do ensino médio, só com o título de eleitor na mão, conseguindo anular um decreto assinado pelo presidente da República. Nossa, essa imagem é muito forte, né? Sim, o mais louco é que ele faz isso sem precisar de um escritório de advocacia gigante bancando as custas, sabe? Sem precisar de votação no Congresso Nacional. Ele usa só um único mecanismo constitucional. Uhum. A famosa ação popular. Exatamente. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nas engrenagens da ação popular, que está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. E a missão aqui não é ficar repassando o básico, sabe? Com certeza, o objetivo é destrinchar aquelas armadilhas, né? As pegadinhas jurisprudenciais e as exceções que acabam derrubando até o pessoal mais experiente. Um alarme instalado bem ali no meio dos corredores do edifício da República, sabe? É um dispositivo de emergência, mesmo feito para ser acionado e travar a máquina antes que o patrimônio de todo mundo vire cinzas. Eu adoro essa analogia do alarme de incêndio, porque ela é muito precisa. E o mais interessante é a gente observar a evolução do que a nossa Constituição considera como incêndio, né? Como assim? Então, historicamente, essa proteção era muito focada no cofre, sabe? No dinheiro público em si. Se sumir o dinheiro, toca o alarme. A visão mais tradicional de prejuízo. Isso. Só que hoje o alcance desse alarme é desenhado para proteger 4 frentes principais. A gente está falando do patrimônio público ou de qualquer entidade que o Estado participe, mas também da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Caramba, é bem amplo então. Totalmente. Ou seja, esse edifício que o cidadão está vigiando não guarda só a conta bancária do governo, sabe? Ele guarda a integridade ética, a natureza, a memória do país. E vale lembrar que é uma ação civil desenhada para ser gratuita, Gratuita sempre. isenta de custas judiciais e daquele ônus de sucumbência. Mas claro, desde que não tenha má fé, né? Se a pessoa agir de má fé, aí a história muda. Justo. E ela opera tanto de forma preventiva, tipo para impedir a assinatura de um contrato lesivo que ainda nem aconteceu, quanto repressivamente para anular uma coisa que já está produzindo efeitos ruins. Tá, mas deixa eu tensionar um pouco essa questão do alcance, porque a prática às vezes é bem diferente da teoria. Manda. Se eu aciono esse alarme alegando, sei lá, uma lesão à moralidade administrativa, a intuição meio que diz que eu preciso mostrar o rombo, né? Eu não precisaria, apresentar uma planilha, um laudo pericial mostrando que o Estado perdeu exatos X milhões de reais com aquela decisão imoral. Então, a resposta para isso é um sonoro não. Sério, não precisa provar que o dinheiro sumiu. Não precisa. A jurisprudência, especialmente a partir de algumas decisões históricas do STF, como o recurso extraordinário 170-768, rompeu com essa exigência matemática, sabe? A lógica por trás disso é fascinante quando a gente analisa a fundo. Imagina o patrimônio moral ou o patrimônio histórico. Como é que se precifica a destruição de uma fachada de 300 anos? Não tem como colocar isso numa planinha de Excel, né? Pois é. Ou, pior, imagina uma licitação que foi totalmente direcionada para favorecer um amigo do prefeito. Mas aí, no fim das contas, a empresa desse amigo até que entregou o serviço por um preço de mercado que era aceitável. Tá, então financeiramente o cofre não sangrou. Exato. O preço estava na média. Mas a moralidade foi dilacerada, percebe? A ofensa a princípios básicos, como a impessoalidade, aconteceu. Ou seja, o fato de não ter tido um sobrepreço não salva o ato da guilhotina da ação popular. De jeito nenhum. O STF entende que a simples ilegalidade do ato já carrega nela mesma uma presunção de lesividade. Ah, entendi. O sistema entende que o Estado atuar fora da legalidade estrita já é, por definição, um prejuízo irreparável para a República. O dano material é dispensável porque o que a gente está protegendo ali é a confiança da sociedade nas instituições. Sensacional isso. Ok. Então o alvo é bem amplo e a prova do dano não precisa de recibo. Isso leva a gente para uma outra questão, que é quem tem a chave para entrar no edifício e puxar essa alavanca do alarme. Essa é a parte que costuma gerar muita confusão. A regra geral que a gente estuda é que a legitimidade ativa é estrita e exclusiva do cidadão. E a gente sabe que cidadão, nesse contexto, é um conceito técnico, né? Exatamente. Cidadão é a pessoa física no gozo dos seus direitos políticos. Ou seja,
o eleitor. E prova isso como? Basicamente com o título de eleitor ou com aquele comprovante de votação. Certo. Mas olha só, eu quero jogar um cenário aqui que sempre me pareceu muito contraproducente. Vamos lá. Imagina uma ONG ambiental, gigantesca, bilionária, com os melhores peritos e advogados do país. Aí eles veem um desastre ecológico iminente que vai ser causado por um ato do Estado. Um caso clássico. Essa ONG não pode usar ação popular, certo? Não pode. Pessoa jurídica não entra. Pois é. Mas aquele adolescente de 16 anos que tirou o título de forma facultativa, ele pode. Porque o STF, através daquela súmula 365, bloqueia justamente os atores institucionais que são mais capacitados para brigar contra o Estado. A frustração com essa restrição é super comum, mas o Supremo tem um motivo muito, muito pragmático para manter essa porta trancada para pessoas jurídicas. Qual seria? A ação popular foi desenhada para ser o exercício direto da soberania popular, sabe? É como se fosse uma extensão do poder de voto do indivíduo. É uma ferramenta de controle político e democrático da pessoa sobre os representantes dela. Tá, mas e o problema das pessoas jurídicas? Se você abre essa porta para empresas, ONGs, você abre a porta para guerra corporativa disfarçada de interesse público. Os populares... Nossa, ia paralisar o país. Exato. Eles iam paralisar obras públicas não por indignação cívica, mas por puro interesse comercial privado para prejudicar o concorrente. Faz todo sentido. Então, ao restringir o uso exclusivamente para o eleitor pessoa física, o sistema tenta manter a pureza da ferramenta. Claro que essas grandes ONGs têm outras vias, como a ação civil pública, mas a ação popular, com as isenções e ritos dela, é a arma solitária do eleitor. Muito bom. E nesse cenário onde o autor é o cidadão, invariavelmente surge a figura do Ministério Público, o MP. E tem uma confusão enorme sobre o que o promotor pode ou não pode fazer aqui. Sim, é uma dúvida frequente. Porque, pensa bem, se o MP é o grande guardião dos interesses difusos por natureza, por que ele não pode simplesmente ir lá e iniciar a ação popular? Porque isso ia subverter totalmente a natureza da ação. Como a gente acabou de falar, a chave de ignição é exclusiva do titular originário do poder, que é o cidadão. Tá, mas o MP fica de fora. Não, o MP atua no processo de forma obrigatória, mas como parte pública autônoma. Ele não puxa o alarme, sabe? Ele chega logo depois que o alarme soa para garantir que a investigação e o processo aconteçam do jeito certo. É como se ele fosse o bombeiro chegando depois que o morador acionou o alarme. É bem por aí. E tem uma trava de segurança brilhante nesse sistema. Vamos voltar para o seu adolescente de 16 anos. Tá. São contra um governador super poderoso. De repente, esse jovem começa a sofrer pressões absurdas, ameaças veladas, ou de repente até recebe uma proposta financeira milionária para desistir da ação. Caramba! E aí ele cede. Ele vai lá no juiz e pede a desistência. Pois é. O que acontece? É isso que eu ia perguntar. O processo simplesmente morre e o governador sai impune. É exatamente aí que a trava de segurança dispara. A lei prevê que, se o autor original abandonar o processo ou pedir desistência, o Ministério Público tem o dever, não é uma escolha, é um dever de assumir o polo ativo. Ah, então ele toma a frente. Isso. O MP atua como substituto processual e dá seguimento à ação. A desistência do cidadão não apaga a fumaça do incêndio, entende? Entendi. Uma vez que o judiciário foi provocado, já era. Exato. Uma vez que o juiz soube da lesão ao patrimônio público, o interesse coletivo sequestra o processo das mãos do autor original. Aquele acordo de gaveta que o governador tentou fazer com o adolescente não tem eficácia nenhuma para parar a máquina da justiça. Cara, que engenharia jurídica interessante. Esse mecanismo de sucessão pelo MP muda totalmente a dinâmica de poder. Muda demais. Mas, para quem está nos ouvindo, a gente também precisa mapear onde esse alarme simplesmente falha. Quais são os muros que são impenetráveis para a ação popular? Fundamental a gente passar por isso. A gente sabe, por exemplo, que o STJ já pacificou que ela não serve para a defesa de consumidores, que exige uma via própria.
E sabemos pela súmula 101 do STF que ela não substitui o mandado de segurança porque são proteções diferentes. Uhum. Mas a maior área de atrito, na minha visão, é o conflito com atos normativos. As leis em tese. Isso. Digamos que o legislativo aprove uma lei que cria uma brecha gigantesca para a corrupção. Eu posso usar a ação popular para atacar essa lei e varrer ela do ordenamento jurídico. Não. A ação popular não é um trator para derrubar leis em tese. O alvo dela tem que ser sempre um ato administrativo concreto e lesivo. Por quê? Porque o controle abstrato de constitucionalidade, que é bater de frente com a validade de uma lei de forma isolada, é um monopólio de ferramentas muito específicas, tipo a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. E o cidadão comum não tem legitimidade para propor uma ADI. Certo. Mas aí tem aquele detalhe, né? Aquele cavalo de Troia jurídico que a gente ouve falar. A exceção que permite usar a inconstitucionalidade. Como é que isso funciona na prática, se eu acabei de falar que não posso atacar a lei? Funciona através do que a gente chama de causa de pedir incidental. Explica isso melhor pra gente. Imagina a seguinte situação. Um prefeito assina um contrato superfaturado para comprar viaturas. E ele faz isso baseado numa lei municipal que acabou de ser aprovada, que permite compras sem licitação para aquele caso lá. Tá. A lei é um absurdo. Sim. Mas o cidadão não vai entrar com ação popular dizendo: juiz, declare a lei municipal inconstitucional. O pedido principal não pode ser esse. O pedido vai ser contra o contrato, então. Exato. O pedido principal é: juiz, anule este contrato de compra de viaturas porque ele lesa o patrimônio público. Entendi. E o argumento para provar que o contrato é ilegal é justamente a inconstitucionalidade da lei que deu base para ele. Você matou a charada. Para que o juiz anule o contrato, ele precisa, como uma etapa lógica anterior, reconhecer que a lei que baseou aquilo viola a Constituição. Ah, então a lei não é apagada do mapa. Não de forma geral e com efeito vinculante para todos, sabe? A inconstitucionalidade ali é só o fundamento, o caminho que se percorre para chegar no verdadeiro alvo, que é aquele ato lesivo concreto do contrato. A lei é afastada só para aquele caso específico. E uma distinção sutil, mas que define se a petição inicial do cara vai ser aceita ou jogada no lixo sumariamente pelo juiz. Com certeza. Faz toda a diferença. E falando em jogar petição no lixo, vamos olhar para o próprio Poder Judiciário. A ação popular serve para policiar o executivo e o legislativo quando eles agem administrativamente, certo? Certo. Mas e se o dano vier de uma canetada de um juiz? Imagina que um magistrado profere uma sentença civil escandalosa, que transfere terras públicas para uma empresa privada de uma forma totalmente irregular. O cidadão pode usar a ação popular para anular essa sentença? Olha, essa é uma fronteira fundamental de entender. Atos de natureza estritamente jurisdicional, como sentenças e acórdãos, são absolutamente imunes à ação popular. Imunes. Imunes. O sistema processual já tem recursos próprios para isso, né? Apelações, embargos, ações rescisórias, justamente para lidar com sentenças injustas. Faz sentido. Se você permitir que uma ação popular anule uma sentença, você destrói o conceito de coisa julgada e a segurança jurídica. O judiciário viraria um caos absoluto com ações circulares que não acabam nunca. Ia ser uma bagunça. Mas tem um detalhe, os juízos não vivem só de dar sentenças. Eles administram tribunais, eles gerem orçamentos na casa dos bilhões, né? Exatamente. E é aí que o escudo da jurisdição desaparece. Ah, interessante. Quando um juiz atua como administrador, por exemplo, o presidente de um tribunal de justiça vai lá e abre uma licitação suspeita para reformar o prédio do fórum, ou assina um contrato de publicidade imoral, ou nomeia servidores ignorando as regras de concurso. Ele está agindo como um gestor público. Isso. Ele está praticando um ato administrativo, ele não está julgando um conflito de interesses de terceiros, ele está operando a máquina do Estado. E contra esses atos administrativos que os magistrados praticam, a ação popular cabe perfeitamente. Então a blindagem é para o ato de julgar, não para o CNPJ do tribunal. Perfeito. A blindagem protege o juiz no exercício da jurisdição, não o juiz sentado na cadeira de gestor. Ficou muito claro. Bom, entendido o alvo e as barreiras, vamos entrar na dinâmica processual. Na engrenagem mesmo que faz o processo rodar. Vamos lá. O cidadão tem a legitimidade,
Mas a Constituição garante a todo mundo o direito de petição, certo? Certo. Então, o eleitor revoltado com uma licitação fraudulenta pode sentar no computador dele na sala de casa, redigir a denúncia, imprimir e protocolar direto na mesa do juiz, sem precisar pagar um advogado? Olha, não pode. Tem uma confusão muito crônica aí entre direito de petição e capacidade postulatória. Que são coisas diferentes? Muito diferentes. O direito de petição é aquilo que permite que qualquer pessoa apresente reclamações em órgãos públicos, denuncie abusos nas corregedorias ou até vá ao Tribunal de Contas reclamar de algo. Tá, isso é o direito de petição. Isso. Mas, para entrar no ringue do Poder Judiciário, para iniciar um processo formal complexo, que vai gerar prazos, perícias, movimentar a máquina judicial, o sistema exige capacidade técnica. Entendi. Então, tem que ter o advogado. Obrigatoriamente. A menos que o próprio cidadão seja um advogado com a OAB regular, ele precisa estar representado por um advogado. A ação popular não é tipo um habeas corpus, sabe? Que a pessoa pode escrever até num pedaço de papel de pão e entregar no tribunal. Nossa, o habeas corpus é bem mais flexível mesmo. Sim, a ação popular é um processo civil estruturado, tem regras rígidas. E esse processo estruturado tem alguns mecanismos de defesa do próprio sistema. Um deles, que eu acho muito revelador sobre o medo que a nossa lei tem do poder político local, é o reexame necessário, ou o duplo grau de jurisdição obrigatório, que está lá na Lei 4.717. É um mecanismo essencial. Pelo que eu entendo, se o juiz julgar a ação popular improcedente, tipo ele diz que o autor não tem razão, acabou para o cidadão no primeiro round. Muito pelo contrário. E você tocou num ponto-chave. A menção ao poder político local é o coração do porquê dessa regra existir. Como assim? Vamos imaginar uma comarca lá no interior do país. O cidadão comum entra com uma ação popular contra o prefeito daquela cidade. E esse prefeito tem uma enorme influência política, econômica, manda em tudo ali na região. Cenário bem comum no Brasil, né? Infelizmente, sim. Aí, o juiz de primeira instância, que vive e trabalha nessa mesma cidade, convive com essas pressões, recebe a ação e logo de cara julga o pedido improcedente. Ele diz que não tem lesão nenhuma e extingue o processo. E um processo normal civil comum, se o cidadão perdesse ali e não recorresse, a decisão transitava em julgado e a história morreria ali, certo? Certo. Mas na ação popular, a lei intervém de forma diferente. O artigo 19 dessa lei impõe que essa sentença de improcedência não produz efeito nenhum de imediato. Ela está sujeita ao que a gente chama de reexame necessário. Ou seja, sobe automaticamente. Exato. O juiz é obrigado a remeter os autos para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, dependendo do caso. Independentemente de o autor recorrer ou não. Independentemente, ou seja, um colegiado de desembargadores que está lá na capital, distante dessa pressão política da cidadezinha, vai obrigatoriamente revisar a decisão daquele juiz singular. É tipo uma desconfiança institucional mesmo. É uma desconfiança muito salutar do sistema. A lei não permite que uma única canetada de primeira instância sepulte em definitivo uma denúncia grave de lesão ao patrimônio coletivo sem que tenha uma segunda opinião de um tribunal superior. Muito forte isso. Mas esse mecanismo de proteção contrasta violentamente com o que eu chamo de a maior casca de banana de todo esse tema. Opa, qual seria? A armadilha do foro. Vamos testar a intuição de quem está nos ouvindo. Vamos. Imagina que o próprio presidente da República, o chefe do Executivo Federal, numa viagem internacional de trabalho, pratica um ato puramente administrativo. Ele autoriza despesas exorbitantes e ilegais para fins privados, usando os cartões corporativos. Tá. Ofensa claríssima à moralidade e ao patrimônio público. Exato. Aí um cidadão, com um advogado dele certinho, decide usar a ação popular contra o presidente. Pela intuição, sendo o alvo a autoridade máxima do país, a lógica de todo o nosso sistema grita que essa petição tem que ser enviada direto para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Afinal, o presidente tem foro por prerrogativa de função. Tô certo? A lógica grita, mas a técnica jurídica impõe um silêncio absoluto aí. Sabia que era armadilha. É a armadilha na qual
Muita gente cai, porque as pessoas misturam a responsabilidade penal com a civil. O STF tem uma jurisprudência que é sólida, escrita em pedra sobre isso. Não existe foro por prerrogativa de função para ilícitos de natureza puramente civil. Peraí, então aquele foro privilegiado que a gente escuta toda hora no jornal. Aquele foro que leva o presidente, deputados, senadores para o Supremo, ele se aplica exclusivamente a infrações penais, aos crimes. Nossa, então essa ação popular, cível, contra o presidente da República cai na mesa de quem? Vai tramitar no juízo comum de primeiro grau. No primeiro grau. Sim, como se trata de um ato de uma autoridade federal lesando o patrimônio da União, a competência de um juiz federal de primeira instância. Caramba, olha o peso disso. Pensa bem, um único juiz federal, trabalhando numa vara de primeira instância lá no interior do Brasil, tem competência para processar, julgar e, inclusive, dar uma liminar suspendendo um ato assinado pelo presidente da República. E não vai para STF, não vai para STJ. Não vai. E o mais legal é que isso se aplica não só à ação popular, mas à ação civil pública e às ações de improbidade administrativa. O foro privilegiado não é um escudo absoluto. Ele tem um formato super específico que não cobre o controle civil que o cidadão exerce. É uma dinâmica de poder impressionante. A gente tem um juiz singular enfrentando o peso de todo o Executivo Federal, baseado na iniciativa de um único eleitor. É a democracia em ação na sua forma mais direta no judiciário. Bom, fazendo um resumo ágil aqui de tudo que a gente discutiu para quem está acompanhando. A arquitetura geral mostra um mecanismo muito contundente, né? É a arma cível do eleitor, exige advogado, veda a entrada de pessoas jurídicas para evitar aquela guerra corporativa e ataca danos que nem sempre têm preço, como a moralidade e o patrimônio histórico. Sem precisar de laudo contábil provando o prejuízo em reais. Isso. E a cereja do bolo derruba autoridades de qualquer patente sempre na primeira instância. Tudo isso sob o olhar do Ministério Público e com aquela garantia do reexame necessário caso o juiz tente abafar o caso. Exatamente. Quando a gente domina essas regras, fica muito claro como o controle social foi institucionalizado no Brasil. Isso criou vias de escape contra a paralisia ou até a cumplicidade das instituições de controle tradicionais. Onde a máquina falha ou se omite, o cidadão age. As suas últimas décadas focando em defender coisas físicas, né? Prédios de tijolo, praças públicas, florestas ou dinheiro depositado lá no Banco do Brasil. O patrimônio tangível. Isso. Mas a natureza do que a gente chama de patrimônio público está sofrendo uma mutação radical hoje em dia. E ela é meio invisível. Você está falando de tecnologia. Exato. E quando o maior ativo do Estado deixar de ser financeiro ou territorial e passar a ser o dado. Hoje, os governos controlam bancos de dados biométricos absurdos, históricos de saúde, reconhecimento facial, perfil de navegação de milhões de cidadãos. O novo petróleo, como dizem. Pois é. Se o Estado, através de um ato administrativo aparentemente legal, decide firmar um acordo para compartilhar esses dados em massa com uma mega corporação de tecnologia lá de fora. Não estamos mais falando de desviar dinheiro. A gente está falando da entrega da soberania digital e da privacidade de uma população inteira. É um impacto muito maior, inclusive. E aí fica o questionamento, como é que uma lei de ação popular que foi desenhada lá em 1965, antes mesmo de existir o computador pessoal, vai conseguir processar esse conceito de patrimônio público digital? Vai ser um desafio e tanto para a jurisprudência. Será que categorias como moralidade administrativa e patrimônio coletivo vão ser esticadas pelos juízos de primeira instância para conseguir bloquear a mineração de dados governamentais? Ou será que a gente vai precisar criar um novo alarme de incêndio para o século XXI? Então fica essa reflexão para a gente continuar expandindo a nossa visão sobre o que realmente pertence a todos nós. Muito obrigado para quem acompanhou mais esse mergulho profundo e a gente se vê na próxima.